Boa tarde. Acho que a gente fez realmente um primeiro tempo bom dentro do que o jogo se apresentou. A equipe do Cuiabá veio com a proposta de jogar sem uma referência e jogar com as linhas mais baixas para aproveitar as transições. Esse tipo de jogo é perigoso porque você joga com a bola a maior parte do tempo e quando você erra, você fica sempre suscetível a deixar mais espaços, mas mesmo assim a gente fez um bom primeiro tempo, conseguiu ter a bola, conseguiu ter o espaço territorial, conseguimos sair na frente e levar vantagem para o intervalo. Sofremos um gol muito cedo, um gol de bola parada, um gol de rebote, de falta lateral. E depois desse gol, a equipe do Cuiabá, o jogo se desenhou muito para aquilo que eles vieram fazer, que era jogar em cima dos espaços, né? A gente fez algumas tentativas, precisamos fazer 2 mexidas no intervalo por questões médicas e depois tentamos alterar um pouco a estrutura da equipe para criar um pouco de desconforto para a linha de 4 do Cuiabá. E aí eles fizeram o segundo gol de bola parada, automaticamente colocaram o Paulão no jogo, formataram uma linha de 5 para se proteger ainda mais. E aí ficou difícil de entrar. A gente teve algumas oportunidades, tivemos um chute do Bissoli, um cruzamento agora no final do Jean-Pierre, um chute fora do Kevin, um escanteio que o Raniel desviou, mas a gente não conseguiu ter a competência de furar o sistema defensivo do Cuiabá. É um resultado que a gente lamenta muito, porque era um resultado extremamente importante pensando na competição, mas a gente só tem hoje para se lamentar. Competição é assim mesmo. O Campeonato Brasileiro é difícil. Eu vinha falando aqui antes do jogo o quanto seria difícil esse jogo e se concretizou. Então a gente vai precisar agora se restabelecer para fazer um grande jogo e recuperar esses pontos que perdemos em casa. Barroca, no segundo tempo houve uma discussão entre o zagueiro Arthur Chaves e o volante Eduardo, uma discussão bastante importante, e em seguida o Avaí sofreu o segundo gol. Isso trouxe desatenção e o Avaí sofreu 2 panes. Por que isso aconteceu na sua avaliação? Não, eu sinceramente acho que aquilo ali não teve influência no gol, porque o debate deles ali foi de um lance anterior do Arthur ter definido logo a jogada. E futebol existe realmente, existe cobrança. Sofremos 2 gols de bola parada. Não podemos, num jogo como esse, um jogo tão equilibrado, um jogo tão disputado e um jogo que a gente passou a maior parte do tempo com controle da bola e do espaço, sofreu 2 gols de bola parada que definiu o jogo. Essa que foi a verdade. A gente conseguiu levar vantagem para o intervalo, a gente terminou o jogo com mais posse de bola, tivemos ali igualdade nas definições do jogo, cada um da sua forma de jogar, o Avaí mais com a bola, mais com o jogo construído, o Cuiabá mais nos espaços, mas o que definiu realmente foram os 2 gols de bola parada, e aí o jogo ficou realmente muito confortável para o Cuiabá, para a proposta que eles vieram jogar aqui na ressacada. Boa tarde, Barroca. Queria que você falasse sobre a equipe que você colocou em campo hoje para iniciar a partida, o porquê da preferência pelo Douglas no gol, voltando, e também te perguntar se você acha que com o Ranieri na zaga o time não sentiu a falta dele no meio-campo. Por que não colocar ele de volante, talvez no lugar do Lucas Ventura, e colocar o Rodrigo Vaz ou outro zagueiro ali para Rodrigo Vaz. Rafael Vaz, perdão. Bem, sobre o Douglas a maior parte do tempo da competição foi o titular da equipe e continua sendo o titular da equipe e fez uma partida muito boa hoje. Não vejo nenhum problema com relação ao Douglas. Talvez essa pergunta esteja muito linkada ao que o Vladimir apresentou. É um goleiro de ótimo nível e um jogador muito importante aí no nosso elenco. Com relação ao Rafael Vaz, o Rafael Vaz ainda não tem condição de jogar 90 minutos, é importante deixar claro. É um jogador que passou quase 6 meses sem atuar. O último jogo dele, se não me engano, tinha sido 18 de janeiro. Então, ele atuou um pequeno momento aqui no jogo contra o Fortaleza e está em busca do seu melhor condicionamento e que daqui a pouco vai conquistar isso. A gente precisa ter responsabilidade, eu como treinador preciso ter uma responsabilidade muito grande com essa questão para que não o perca numa situação de lesão.
A gente tem outros jogadores, tem o Rodrigo, que poderia ter feito, mas o Ranieri jogou como zagueiro no jogo contra o São Paulo, que a gente foi muito bem. Jogou como zagueiro no jogo contra o Botafogo, que nós vencemos. O Lucas Ventura tinha feito uma ótima partida também contra o Fortaleza, e isso me deu segurança que essa era a melhor formação, e entendo que o resultado não tem a ver com as escolhas, e sim com a forma como a gente voltou para o segundo tempo e com os gols de bola parada. Barroca, boa tarde. Falando do segundo tempo, que tu disse, né, foram 2 tempos bem distintos, e alguma substituição na segunda etapa, tu vê como equívoco, poderia ter sido outra, e algum jogador não rendeu como tu planejou que rendesse no esquema, e queria saber o quanto pesa essa derrota diante da torcida. Claro, a torcida apoiou o tempo que pôde, mas o quanto que ela pesa? É a segunda revés apenas dentro de casa, né? Sobre o sentimento com a torcida, é um sentimento de frustração, porque o torcedor ele vem para cá, está apoiando, está ajudando, tem feito a diferença, e o nosso maior desejo, na verdade, o nosso propósito é conseguir vencer para entregar alegria e retribuir o que eles têm feito pela nossa equipe. Mas, ao mesmo tempo, é importante falar que vamos precisar do torcedor também no momento de adversidade. E eu não tenho a menor dúvida que o torcedor vai estar com a gente nos momentos de adversidade. E o campeonato vai ser duro até o final. Sobre as trocas, acho que hoje realmente as trocas não funcionaram. E quando muitos jogadores entram e não funcionam, a maior responsabilidade é do treinador. Então, o fato de não ter funcionado, para mim, diz mais respeito às minhas escolhas do que aos jogadores. Então, acredito que hoje as escolhas que a gente fez para tentar mudar o jogo, não só de jogadores, de elementos, mas inclusive da mudança de estrutura para tentar dar um maior incômodo à linha de 4 do Cuiabá, não funcionou. Acabou que a gente se desorganizou de algo que a gente vinha fazendo bem. O jogo se desenhou para uma necessidade de maior agressividade da linha de 4, mas a gente não conseguiu colocar em prática a ideia de ter 4 jogadores em cima da última linha, de atacar espaço, de ter 2 atacantes em cima dos 2 zagueiros nos cruzamentos. Fizemos pouco jogo de cruzamento e acabou que a ideia não se concretizou em prática em melhora da equipe. Barroca, tu fala dos tempos distintos, das escolhas. A maior parte dos jogadores que tu está tendo como baixa são jogadores que ou são titulares ou vêm atuando já no segundo tempo, que são as escolhas. Tu vê alguma baixa nesse sentido do elenco, de ter faltando jogadores para suprir essas necessidades de quando tem baixas por cartão e lesão? E a segunda pergunta é a questão do Jean-Pierre, que ele entrou até de certa forma bem, tem uma qualidade, e se tu espera já contar com ele logo como titular? O Jean-Pierre também entra nesse cenário de evolução física, um jogador com uma situação bem especial do que viveu recentemente no passado, do tempo de inatividade e das lesões. Vem de 2 lesões no mesmo grupamento muscular. Então, o Jean-Pierre é muito evidente para todo mundo que é um jogador especial para a nossa equipe, um jogador extremamente importante, mas eu, como treinador, mais uma vez, eu preciso olhar para a individualidade para que a gente não perca o Jean-Pierre novamente por uma lesão. Sobre os jogadores ausentes, óbvio que você não ter uma quantidade de jogadores nos enfraquece na competição interna, mas eu, como tenho por hábito não lamentar a ausência, entendo que mesmo com essas ausências que tínhamos hoje, deveríamos ter entregue mais do que entregamos nas trocas. Acho que fizemos um primeiro tempo realmente bom, eu preciso depois ver no vídeo, mas dentro do que o jogo se apresentou, acho que a gente teve o controle de bola e de território, saímos na frente, tivemos muitas coisas boas do que eu cobro da equipe, mas o segundo tempo ficou muito claro que a gente deixou a desejar em diversos aspectos, na competição, na bola parada, na mudança de ritmo, na necessidade das trocas. Então, tudo isso vai ser trazido à nossa semana de preparação para que a gente consiga colocar em prática no próximo jogo. Barroca, boa tarde. Para o segundo tempo, você acabou perdendo 2 jogadores muito importantes ali, o Muriqui e o Morato, por força de lesão, claro. Mas parece que o Avaí perdeu um pouco dessa referência técnica, referência tática, até mesmo perdeu o meio campo ali para essa segunda etapa. Queria a tua visão sobre essa questão aí dos 2 jogadores que fizeram essa ausência para o segundo tempo. Na verdade, taticamente, num primeiro momento, nem mudou nada, porque eu usei o Dentinho no lugar do Morato e o Copete no lugar do Muriqui, 2 trocas completamente
um pelo outro, pelas posições. Só um pouquinho antes, se não me engano, um pouquinho antes do segundo gol do Cuiabá, é que eu fiz uma troca estrutural para usar mais 2 atacantes, soltar um pouco mais o Cortez pelo lado esquerdo, e com o intuito de criar mais desequilíbrio para a linha de 4 do Cuiabá. Fazer um jogo de cruzamento, fazer um jogo de enfrentamento, porque a gente estava só com o Bissoli contra 2 zagueiros do Cuiabá, e estávamos tendo a bola por trás, mas não estávamos conseguindo furar a equipe deles. No meu entender, ter 2 jogadores ali nos traria uma possibilidade maior de criar um desconforto para os 2 zagueiros em especial. Mas acabou que isso não aconteceu na prática. E aí, depois que o Cuiabá fez o segundo gol, imediatamente o Antônio chamou o Paulão, e essa igualdade que a gente estava buscando de 2 contra 2 virou inferioridade novamente, porque o Paulão entrou como um 5º homem ali na linha, formataram uma linha de 5, e a gente teve dificuldade, tivemos até algumas oportunidades, mas tivemos dificuldade novamente de entrar. Barroca, boa tarde. O que se tira de lição de um confronto como esse, com o Avaí enfrentando um adversário num bloco muito baixo, assim como já foi contra o Juventude, aqui também na ressacada? O que se pode tirar de lição para confrontos futuros nessa Série A, que o Avaí vai acabar enfrentando outras equipes assim aqui também? Primeiro, eu acho que mostra um respeito ao que o Avaí vem fazendo como característica de jogo. Numa normalidade, as equipes numa Série A não viriam enfrentar o Avaí dessa forma. Então, acho que mostra um respeito à qualidade de jogo que o Avaí vem tendo na competição, mas a gente precisa encontrar ferramentas de furar equipes que jogam baixo. E acho que dentro de uma qualidade de jogo que a gente apresentou no primeiro tempo, tivemos algumas oportunidades, tivemos cruzamento do Bruno, a cabeçada do Muriqui, tivemos bola parada, e fizemos o gol, saímos na frente, né? Era tudo que a gente queria, sair na frente nesse jogo. E mesmo com um placar favorável, se você pegar o início do segundo tempo, antes do gol, a equipe do Cuiabá ela não foi para cima, ela continuou sem uma referência. O Antônio não utilizou o Elton, não utilizou o Gênison, continuou com o Rodriguinho como uma referência, um falso 9, não nos pressionou no pescoço. Isso mostra um respeito que o Avaí vem tendo dos adversários pelo que apresenta de qualidade de futebol. Mas não foi necessário, nos faltou padrão de excelência nos pequenos detalhes que o jogo se apresentou e que, na minha opinião, definiu o placar da partida.